semente que a coragem tece. SOS, se o ordinário quisesse, seria o próprio herói das batalhas que esquece. Se o ordinário soubesse que a renda básica universal é um presente alegadamente envenenado, seguramente que já se teria questionado por que motivo alguém estaria tão interessado em garantir que ele recebesse dinheiro todos os meses sem precisar de mexer um dedo. Parece um sonho, não é? Uns dígitos garantidos na conta, sem esforço e sem exigências. Mas os sonhos que parecem bons demais para ser verdade tendem a vir atrelados a um preço. E que preço será este neste caso? O ordinário já devia ter aprendido que quando alguém lhe oferece algo sem pedir nada em troca, há sempre um truque na manga. Primeiro, poderão dar dinheiro grátis em diferentes tecnologias e depois poderão fazê-lo acreditar que não há outra forma de sobreviver. Quiçá depois até comecem na implementação de regras. E quando o ordinário finalmente perceber que caiu na armadilha, provavelmente será tarde demais. O que parecia um presente terá sido afinal uma coleira de um dourado foleiro que lhe puseram ao pescoço. Mas olhemos em profundidade. Há um motivo real por trás da oferta desta renda básica universal ou renda única universal. E não é altruísmo, não é um plano para acabar com a pobreza, nem um golpe de generosidade dos governos e corporações. A grande verdade é que o ordinário está a ser novamente empurrado para fora do mercado de trabalho e o grande responsável já tem um nome: inteligência artificial. Os mesmos que vendem a ideia de uma renda básica universal como um alívio para a humanidade são os que investiram bilhões para criar máquinas que tornarão a maioria dos homens e das mulheres obsoletos no que toca à produção de valor. A inteligência artificial já escreve melhor que a maioria dos escritores, já diagnostica patologias melhor do que muitos médicos e já faz cálculos mais rápidos do que qualquer contabilista ou engenheiro. E o que acontecerá quando os robôs forem mais eficientes, mais rápidos e mais baratos do que o ordinário? O mercado vai escolher seguramente a eficiência. Então, é um ciclo perfeito. Primeiro, a IA tira-lhe o emprego. Depois, alguém muito generoso aparece com uma solução, uma espécie de um subsídio mensal. E no fim, o ordinário aceita porque já não tem escolha. O problema é criado por meia dúzia que se encarrega depois por vender uma ideia como uma brilhante solução. Mas o que ninguém lhe explica é que no momento em que depender dessa solução, o seu poder de escolha diminui. O ordinário acredita que uma renda destas poderá trazer liberdade. Mas pergunto, desde quando um dependente é livre? Desde quando aceitar esmolas do sistema foi sinónimo de autonomia? O ordinário acha que está a receber um alívio financeiro, mas a verdade é que está a entregar o pouco poder que ainda tem. E se pensa que estas moedas garantidas lhe vão permitir viver melhor, está na hora de perceber o básico da economia. Mais dinheiro no mercado sem um aumento proporcional da produção significa apenas uma coisa: inflação. Os preços sobem, o custo de vida dispara e de repente aquela mesada já não paga metade do que pagava antes. O ordinário vai continuar a receber o mesmo, mas tudo à sua volta ficará cada vez mais caro. E no fim, continuará tão pobre quanto antes, mas agora completamente refém de uma mesada digital. E a liberdade? Bom, essa vai sendo removida peça por peça sem que ele perceba. Primeiro sugerem que, para manter a renda, o ordinário precisa de seguir algumas diretrizes. Depois, provavelmente, começam por impor algumas condições. Pequenas regras aqui e ali, até que um dia ele acorda e percebe que já não pode discordar, e já não pode recusar certas exigências e já não pode viver sem obedecer. E então, a pergunta que ninguém quer fazer: se um governo nos pode dar tudo, o que acontece quando decidir tirar-nos tudo? Quando a única fonte do sustento é controlada por alguém que a pode desligar com um clique, quanta liberdade nos resta? O ordinário precisa de entender que a solução nunca foi aceitar a esmola. A solução era ter-se preparado antes de ser dispensado. Era ter aprendido novas habilidades, era ter investido na sua independência, era ter visto para onde o mundo estava a caminhar antes que o mundo o engolisse. E ele, convencido de que está a ganhar, não percebe que está a perder tudo o que realmente importa. Se o ordinário soubesse que a renda básica universal não é um avanço, mas um mecanismo de controlo, talvez já tivesse parado de aplaudir a sua própria servidão.
Mas enquanto acredita que fichas grátis são sinónimo de liberdade, vai continuar a viver na ilusão de que está a ganhar poder de compra, quando na verdade perdeu porque já foi comprado. SOS, o ordinário soubesse, o ordinário soubesse, eu sou. SOS, o ordinário soubesse, o ordinário soubesse.